a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Nós vamos, então, a mais uma aula aqui da Comunidade Evangélica Geração da Conquista, na série de estudos Eclesiologia. E hoje nós vamos explorar aquilo que o capítulo 19 coloca para a gente, o capítulo 19 de Atos. Desde o início dessa série de estudos, a gente tem feito uma abordagem da história da igreja a partir dos textos de Atos. Então, a gente tem utilizado os textos de Atos para caminhar, né, na história, no princípio, no preâmbulo da história da igreja. A gente viu em Atos capítulo 2, o início da igreja, né, com a descida do Espírito Santo, ali inaugura-se a igreja, cumpre-se a profecia de Joel, que diz que o Espírito Santo ia descer sobre toda a carne, e o fato do Espírito Santo descer sobre toda a carne, então, inaugura o tempo da igreja, inaugura, então, a era da igreja. E aí nós temos caminhado em cada capítulo do livro de Atos e temos, neste caminhar, descoberto várias nuances ali do início da história da igreja. Então, nós vimos que a igreja começou a ter problemas administrativos, Atos capítulo 6, e aí teve a necessidade de se fazer mais um ministério, que é o ministério diaconal, surge em Atos capítulo 6. Nós vimos a igreja enfrentando perseguição após a morte de Estevão, Atos capítulo 7 e capítulo 8. Nós vimos a conversão de Saulo, que mais tarde seria renomeado por Deus o apóstolo Paulo, né? E aí nós vimos os vários eventos que a igreja viveu na sua história, né? E aí a relação da igreja com os judaizantes, a relação da igreja com outros problemas, a relação da igreja com os sistemas econômicos estabelecidos nas cidades onde elas estavam e o efeito que a verdadeira mensagem do Evangelho levou para as igrejas. Então, é interessante, para aquelas cidades. Então, é interessante, meus irmãos, nós atentarmos para aquilo que o livro de Atos relata em relação à atuação ali, o princípio da atuação da igreja, né, na sua história. Porque isso é importante, meus irmãos, para nós compararmos, né, a atuação da igreja primitiva com a atuação da igreja hoje. Identificarmos o que estamos fazendo errado hoje e realinharmos o nosso rumo enquanto igreja, né, para que possamos ter os mesmos efeitos ou, pelo menos, buscar aqueles efeitos que nós tínhamos ali no livro de Atos. Hoje, nós vamos ler Atos, capítulo 19. Atos, capítulo 19. Nós vamos ver Paulo em Éfeso. Eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia, você que vai ouvir esse vídeo, ver esse vídeo aqui, ver e ouvir esse vídeo no YouTube. Você também abra sua Bíblia em Atos, capítulo 19, para que você possa perceber, para que você possa constatar escrituristicamente aquilo que a palavra de Deus está dizendo sobre a atuação da igreja, tá? Para que não seja um discurso que tenha como origem um pastor Renato. Não. A gente tem um princípio que nós cremos ser a Bíblia, a palavra de Deus inerrante. Se ela é inerrante, ela conta a verdade sobre os eventos que envolvem a igreja. Então, eu gostaria que você, junto comigo, aqui na Bíblia, nós percebêssemos o que vai acontecer agora com a atuação da igreja na pessoa do apóstolo Paulo, quando ele entra
na cidade de Éfeso. Vamos perceber aí? Vamos lá? Atos capítulo 19, a partir do verso 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. Ouvindo isto, eles foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram, ao todo, uns 12 homens. Então, meus irmãos, é importante aqui a gente perceber o que está acontecendo aqui no capítulo 19. Paulo, ele chega em Éfeso, né? Ele vai para a cidade de Éfeso. Éfeso também, importante cidade, uma importantíssima cidade do Império Romano. Era um centro de comércio importantíssimo ali no Império Romano. E aí Paulo, então, chega àquela cidade. Chegando àquela cidade, o que aconteceu? Ele encontrou ali 12 homens, 12 pessoas que tiveram um contato com a Boa Nova, um primeiro contato com o Evangelho. Perceba, na pergunta de Paulo, qual era a preocupação, porque na pergunta que Paulo faz para eles, a gente vê a atuação da igreja, a preocupação da igreja. Qual era a preocupação da igreja no início ali da sua história? No início, no alvorecer da igreja. Os líderes da igreja tinham qual preocupação? É isso que é importante a gente perceber. Qual era a preocupação de Paulo? A preocupação de Paulo está na própria pergunta que ele faz. Olha só. Está no verso 2. E Paulo lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Então, meus amados, perceba que para o ente humano ser considerado igreja de Cristo, ele precisa receber o Espírito Santo. Ele precisa ter o Espírito Santo operando, morando, residindo dentro de si. Como o próprio apóstolo Paulo escreve em suas cartas, ele vai perguntar: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo, morada do Espírito Santo? Ou seja, para os líderes da igreja, é isso que é importante. Quando a gente lê a Bíblia, né, por ela ser a inerrante palavra de Deus, a gente tem que perceber o que ela está falando para nós hoje. E o que ela está falando para nós hoje? Ela está dizendo assim: olha, para que a pessoa possa pertencer à igreja universal de Deus, quando eu digo a igreja universal de Deus, é aquela igreja sem parede, né? Porque quando a pessoa recebe o Espírito Santo de Deus, ela já é igreja de Deus. Ela já faz parte da igreja de Jesus Cristo. Então, essa era a preocupação dos líderes da igreja naquela época, né? Não era se a pessoa pertencia, estava no rol de membro de uma igreja, se a pessoa tinha sido batizada, não era nada disso, né? A preocupação da igreja era o quê? Pô, você recebeu o Espírito Santo, cara, quando você creu? Né? Duas coisas.
Você precisa crer no Evangelho e você precisa receber. Por conta disso, como efeito disso, olha só a igreja, como efeito disso, o que acontece? Você recebe o Espírito Santo. E a resposta deles foi reveladora. Olha só, eles responderam, não. Ou seja, nós não recebemos o Espírito Santo. Nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. E aí Paulo pergunta, em que batismo vocês... Então, que batismo vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, responderam eles. Então, perceba, amados, que quando Paulo fala, olha só, então, qual é a base da fé de vocês? Qual é a base do conhecimento de vocês? A mensagem que foi pregada para vocês, o nível de conhecimento que foi passado para vocês, né? Que batismo esse batismo que vocês receberam, né? Que tipo de batismo é esse? Ele abrange o quê? Ele envolve o quê? Ele envolve que evangelho? E aí eles responderam, nós recebemos o batismo de João, né? E aí Paulo vem dizer assim, olha, no verso 4, disse Paulo, o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Então ele começou a explicar, a partir dali, queridos, ele começou a explicar o evangelho de uma forma inteira, dentro de uma inteireza do evangelho. Por isso que eu sempre digo isso aqui, eu sempre ensino isso na comunidade evangélica Geração da Conquista. A nossa mensagem, ela precisa ser completa, porque só uma mensagem completa vai gerar na pessoa uma fé completa. Perceba que Paulo, ele fala, olha, João, ele pregava que que as pessoas deveriam crer naquele que haveria de vir. Quem era aquele que haveria de vir? Jesus, o Cristo. Então, ele falava do Jesus histórico, mas essa expressão, o Cristo, né, que é Jesus, o Messias. Então, era necessário explicar para as pessoas que Jesus era o Messias, que Jesus era aquele que fora prometido no Velho Testamento, que Jesus era aquele que, através da sua morte e ressurreição, iria nos justificar diante de Deus, né, da condição de pecado adquirida em Gênesis capítulo 3. Então, isso tudo foi explicado. Essa extensão da mensagem tinha que ser dita. E muito provavelmente, a mensagem, meus amados, passada para aqueles homens, o estudo passado para aqueles homens também incluía o Espírito Santo. Por quê? Porque eles falam, nem ouvimos falar no Espírito Santo, ou seja, eles não tinham conhecimento do Espírito Santo. Então, a mensagem pregada para eles foi uma mensagem incompleta. Por que muitas pessoas, amados, hoje, eles pertencem à igreja, mas não têm o Espírito Santo? Interessante, né? Tem muita gente hoje que pertence à igreja. É membro de igreja A, igreja B ou igreja C. Mas são pessoas que não têm o Espírito Santo. Por quê, meus amados? Sabe por quê? Porque a mensagem, o ensino é incompleto. Eu vou repetir. A mensagem precisa ser completa para que ela possa gerar na vida do ouvinte efeitos completos. Então, só a mensagem completa, só o ensino real, verdadeiro, amplo e completo da mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode gerar uma fé que venha capacitar o ente humano a receber o Espírito Santo.
E foi exatamente isso que Paulo fez ali. Paulo, então, fala para eles. E interessante, olha só. Ouvindo eles isto, foram batizados no nome do Senhor Jesus. Olha só. Então, eles tinham sido batizados no batismo de João. Paulo fala assim, olha, mas a mensagem de João era uma. A mensagem do evangelho é mais ampla. Eu vou ensinar para vocês. Paulo ensina a mensagem do evangelho para eles e logo depois batiza eles em nome do Senhor Jesus. Ok? E aí, eles creram, ouviram o evangelho, foram batizados, e aí, quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo 12 homens. Então, a obra na vida daqueles homens agora era completa. Por quê? Porque eles ouviram a mensagem do evangelho na sua inteireza, receberam o Espírito Santo, foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então, amados, é isso que a gente precisa entender. Muitas vezes, né, a gente quer pegar esses eventos de descida do Espírito Santo e normatizar. Tem igreja que fala assim, não, você precisa receber o Espírito Santo, é só pela imposição de mãos. Tá, mas lá em Cornélio, se eu não me engano, no Atos capítulo 10, eu só vou dar uma olhadinha aqui para ver se eu estou falando. Deixa eu ver aqui. Cornélio, tá. É isso mesmo, em Atos capítulo 10, né? As pessoas que estavam na casa de Cornélio receberam o Espírito Santo sem os apóstolos colocarem a mão sobre a cabeça deles, sem imposição de mãos. Eles receberam o Espírito Santo enquanto estavam ouvindo a mensagem. Então, lá a recepção foi diferente, né? A recepção do Espírito Santo em Atos capítulo 2 também foi diferente. Lá não estava sendo pregado o evangelho, eles estavam orando e eles receberam o Espírito Santo. Ninguém pôs as mãos sobre eles em Atos capítulo 2 também. Então, perceba que o Espírito Santo, querido, ele desceu de várias formas durante o início da igreja. Durante o início da igreja. Então, o Espírito Santo desceu sobre as pessoas de várias formas. Umas pessoas receberam o Espírito Santo enquanto estavam ouvindo e, ao crerem, receberam. Casa de Cornélio. Aqui eles ouviram, creram, foram batizados, imporam as mãos e receberam. Em Atos capítulo 2, eles estavam orando e receberam o Espírito Santo. Ou seja, a recepção do Espírito Santo não há uma regra, não há um dogma. Então, vamos parar de dogmatizar a ação de Deus. Deus age conforme Ele quer, na hora que Ele quer, na forma que lhe apraz. Deus é que concede o Espírito Santo. Qual é aí que vem? Qual é a responsabilidade da igreja, então, pastor? A responsabilidade da igreja é, aí sim, o ensino de se pregar o verdadeiro evangelho para as pessoas. A gente precisa pregar um evangelho cristocêntrico, um evangelho cujo centro é a pessoa histórica e a pessoa messiânica de Jesus. Esse é o verdadeiro evangelho, porque Jesus é que consumou, né, a obra salvífica para a vida de todos nós. Em Hebreus vai chamar Jesus de autor e consumador de nossa fé. Então, se nós não pregarmos o evangelho, um evangelho cristocêntrico, um evangelho que se baseie na pessoa de Jesus, um evangelho que se baseie na obra de Jesus, sabe o que é que vai acontecer, queridos? As pessoas não vão receber o Espírito Santo. Por que elas não vão receber o Espírito Santo, pastor? Porque elas não vão ter o conhecimento necessário para receber o Espírito Santo. Então, amados, é importante este ensino. É desta forma que a igreja primitiva ela operava. Tá? Qual era a preocupação da igreja? Qual era a preocupação dos líderes?
vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? Vocês têm relacionamento com o Espírito Santo? Vocês são morada do Espírito Santo? É isso que importa, amados. É isso que importa. A gente tem que levar o Evangelho de Jesus Cristo para as pessoas, para que as pessoas recebam o Espírito Santo. Porque só a ação do Espírito Santo na vida das pessoas é que vai transformando paulatinamente as pessoas, de forma que elas possam alcançar uma plenitude de um relacionamento com Deus. Amém? A mensagem deve ser enviada. A mensagem deve ser anunciada. E esta é a responsabilidade da igreja. Amém, queridos? Vamos continuar? Vamos lá para o verso... Para o verso 8. Paulo entrou na sinagoga e ali falou com os líderes durante 3 meses, argumentando convincentemente acerca do reino de Deus. Mas alguns deles se endureceram e recusaram a crer e começaram a falar mal do caminho diante da multidão. Paulo, então, afastou-se deles, tomando consigo os discípulos, passou a ensinar diariamente na escola de Tirano. Isto continuou por 2 anos, de forma que todos os judeus e os gregos que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Olha só que coisa tremenda. Olha a preocupação da igreja. Paulo estava onde? Na sinagoga. A sinagoga começou a fazer oposição ao Evangelho de Cristo. A sinagoga começou a rejeitar, a se opor à ação do Evangelho de Cristo. Então, Paulo, qual foi a preocupação de Paulo? Bem, aqui eu já não sou bem-vindo, aqui, né, a ação dessa estrutura religiosa, que a sinagoga era uma estrutura religiosa, a ação dessa estrutura religiosa está me atrapalhando a pregar o Evangelho. O que Paulo faz? Deixa a sinagoga. Se afastou deles, porque os judeus começaram a falar mal do caminho. É interessante, amados, que, veja, as pessoas não querem debater a Bíblia, as pessoas querem falar de religião. Desde a época de Paulo era assim. Perceba que os judeus começaram a falar mal do caminho, ou seja, começaram a falar mal do ensino de Paulo. Por quê? Porque eles estavam querendo preservar a religião deles. Então, amados, olha, relacionamento com Deus não tem nada a ver com religião. Escuta, crente. Relacionamento com Deus não tem nada a ver com religião. Religião, a verdadeira religião, tem nome. E a verdadeira religião não é um sistema. Não é um sistema religioso. A verdadeira religião é o próprio Jesus Cristo. Porque quem é o mediador entre Deus e os homens? O que a Bíblia diz? Há um só Deus. E um só mediador entre Deus e os homens. Quem é esse mediador? Jesus Cristo, o homem. Então, quem é que religa o homem a Deus? Religare. Religião vem da palavra religare, né? Do latim religare. Só que quem é que religa o homem a Deus? Jesus. Não é religião. Okay? E aí, quando você se religa a Deus através de Cristo, você se torna igreja. Então, você já é igreja. Se você tem o Espírito Santo de Deus, você já é igreja. Receba isso para a sua vida, em nome de Jesus. Isso não é uma profecia vazia do pastor Renato, é algo que está escrito nas Santas Escrituras, algo do qual eu e você precisamos ter convicção de fé. Amém, queridos? Então, nós que temos o Espírito Santo, somos produto da ação do Evangelho de Cristo em nossas vidas. É nisso que nós precisamos crer.
ok? Por quê? Porque esta era a preocupação da igreja primitiva. Amém, queridos? Vamos continuar? E aí Paulo, então, começou a pregar. Ele sai da sinagoga e vai pregar na escola de Tirano. Ele fica que período naquela escola de Tirano ali? Que não era uma instituição puramente religiosa, era filosófica também, mas ele usa aquele espaço para quê? Para pregar o evangelho de Cristo. E ele faz isso durante 2 anos. E aí vem a abrangência do trabalho de Paulo. Durante 2 anos, né, todos os judeus e todos os gregos que viviam na província da Ásia ouviram falar do evangelho de Cristo. Opa! Então, se você ouviu falar do evangelho de Cristo, agora a responsabilidade é tua. Não é mais minha, não é também mais do apóstolo Paulo. Se você ouviu falar do evangelho de Cristo, agora a responsabilidade é sua. A responsabilidade de entregar a vida para Jesus, de crer. Né? Porque tem muita gente que confunde fé com crer. Né? De ter fé no evangelho de Cristo, aí é com você, meu querido. Aí é com você. Você precisa crer no evangelho de Cristo. Vamos continuar? Verso 11. Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo, de modo que até os lenços e aventais que Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de suas doenças e os espíritos malignos saíam deles. Alguns judeus que andavam expulsando espíritos malignos tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os endemoniados, dizendo: em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Os que estavam fazendo isso eram 7 filhos de Seva, um dos chefes dos sacerdotes dos judeus. Um dia, o espírito maligno lhe respondeu: Jesus, eu conheço. Paulo, eu sei quem é. Mas vocês, quem são? Então o endemoniado saltou sobre eles e os dominou, espancando-os com tamanha violência que eles fugiram de casa, nus e feridos. Olha só que coisa tremenda, né, amado? Tem muita gente, amados, também que, como esses homens, Paulo estava pregando o evangelho ali, né? Paulo estava levando uma mensagem salvadora para as pessoas. A preocupação de Paulo não era curar. Paulo ele não estava ali para curar as pessoas. Paulo não estava ali para batizar as pessoas. Paulo, na carta aos Coríntios, no capítulo 1, né, ele criticando a igreja de Corinto, porque estava havendo divisão, ele vai dizer assim: olha, infelizmente, eu tenho que falar com vocês, ele falando para a igreja de Corinto, eu, infelizmente, tenho que falar de vocês, mas não de uma forma satisfatória, mas para a vergonha de vocês, porque há divisão entre vocês. Uns dizem ser de Paulo, outros dizem ser de Apolo, outros dizem ser de Jesus Cristo, outros dizem ser de Pedro. Aí ele vai dizer: acaso Jesus Cristo está dividido? Acaso foi Paulo que morreu por vocês na cruz? Né? Acaso vocês foram batizados em nome de Pedro? E aí ele chama a atenção da igreja, e durante esta exortação ele fala assim: a minha preocupação não é batizar ninguém, a minha preocupação é pregar o evangelho. Então perceba, amados, que os chefes, os líderes da igreja, Paulo era um dos líderes da igreja, a preocupação deles era pregar o evangelho. O batismo era algo que deveria ocorrer como sinal da fé no evangelho de Cristo, não o contrário. Ok? Não o contrário. A Bíblia ela ensina isso claramente. Né? Mas muitas pessoas, infelizmente, elas se aproveitam dos efeitos, né, para ganhar fama, ganhar dinheiro. Aqui, nesse caso, 7 filhos de Seva. Seva era um dos sacerdotes, um dos chefes, um dos sacerdotes
dos judeus. Ele tinha 7 filhos. E aqueles 7 caras lá chegaram e falaram, pô, agora vamos tirar uma onda. Né? Também nós vamos expulsar demônio. Né? Então, eles falavam assim, ó, em nome de Jesus Cristo, que Paulo prega, né? Porque eles não pregavam Jesus. Né? Em nome de Jesus Cristo, que Paulo prega, né? Eu ordeno que vocês saiam desse homem. Olha só, tem muita gente, meus amados, que quer falar de Jesus sem conhecer a fonte, que é a palavra. Né? João capítulo 1 vai dizer assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo é palavra. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, então a palavra de Deus, o verbo de Deus, é o próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo veio manifestar o verbo de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, como nós lemos a Bíblia, nós falamos deste verbo. Nós externamos, exteriorizamos este verbo. E é isso que você precisa entender. Esses homens, eles quiseram fazer uma obra espiritual sem terem relacionamento com Jesus. Eles não tinham relacionamento com Jesus. Saiam em nome de Jesus que Paulo prega, porque nem pregar sobre Jesus eu tenho condições, porque eu não sei, eu não conheço a mensagem. E aí o demônio fez uma pergunta interessante, fez uma afirmação interessante, e logo depois uma pergunta. Qual foi a afirmação? O demônio falou, Jesus eu sei quem é. E como eu sei? Porque eu tremo quando eu vejo o nome de Jesus. Jesus eu sei quem é. Paulo, eu também sei quem é. E vocês? Mas vocês, quem são? Então vejam, uma afirmação e uma pergunta. E aí o demônio envergonhou aqueles 7 homens, bateu, pulou sobre ele. O cara que estava endemoniado pulou sobre eles, bateu, eles saíram nus, envergonhados. Por quê? Porque tem gente que quer fazer a obra de Cristo sem ter condições. Tem gente que quer fazer a obra de Cristo sem conhecimento de Cristo. E aí ele pode até fazer uma obra, mas ele não vai fazer a obra de Cristo. Ele vai fazer uma obra para ele vai fazer uma obra para uma igreja, ele vai fazer uma obra para um sistema religioso. Mas se ele não conhece a Cristo, se ele não tem o Espírito Santo, ele não vai fazer a obra de Cristo. Ele vai fazer a obra para qualquer outra pessoa, mas não para Cristo. Então, meus amados, isso é um ensino poderoso que nós percebemos aqui no início da igreja. Vamos continuar? Quando isto se tornou conhecido de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor. E o nome do Senhor Jesus foi engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculando o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Desta maneira, a palavra do Senhor muito se difundia e se fortalecia. Depois dessas coisas, Paulo decidiu, no Espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e pela Caia. Ele dizia, depois de haver estado ali, é necessário também que eu vá visitar Roma. Então, enviou à Macedônia 2 de seus auxiliares, Timóteo e Erasto, e permaneceu mais um pouco na província da Ásia. Então, meus amados, aqui a gente vê um grande efeito da igreja. Aqui a gente vê o resultado da ação da igreja numa determinada cidade, numa determinada região. Perceba que Éfeso era uma cidade extremamente ocultista. As pessoas praticavam ocultismo, tinham livros de ocultismo. Você leu comigo aí.
tinham livros de ocultismo, vários livros de ocultismo. Eram pessoas cultas, eram pessoas que através de sua cultura, criaram sistemas religiosos baseados no ocultismo, mas chegou o Evangelho de Cristo. Chegou a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo através da ação missionária do apóstolo Paulo. O que aconteceu? As pessoas se converteram, confessavam. Olha só, o que elas confessavam? Vamos lá, gente. Vamos lá. Olha só. Muitos dos que creram, estou lendo o verso 18. Muitos dos que creram viam e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente, né? Então, as pessoas confessavam os seus pecados, se reconheciam como pessoas pecadoras que precisavam de Jesus, falavam, olha, eu pratiquei o ocultismo, mas eu não vou praticar mais. Jogavam os livros, jogavam as filosofias, jogavam, né? E foi tanto livro, foi tanta publicação de ocultismo que foi queimada naquela cidade, que o valor, se você pegar esse valor aqui, ó, você pegar esse valor aqui, 50.000 dracmas, né? 50.000 dracmas. E você fizer uma conversão, existem estudiosos que fizeram a conversão, é muito dinheiro, meus amados. É um montante incrível de dinheiro que foi queimado lá na cidade de Éfeso. Muito dinheiro. Por quê? Porque as pessoas... Mas perceba, Paulo ele não fez nenhum trabalho de libertação doido, porque hoje tem muito trabalho de libertação doido, né? De, vamos queimar isso, queimar aquilo outro. Perceba que a iniciativa por fazer isso não foi do apóstolo Paulo, não foi um ensino do apóstolo Paulo isso. Poxa, as pessoas receberam o Evangelho de Cristo. Paulo ficou 2 anos na escola de Tirano, ensinando sobre o Evangelho de Cristo. Qual foi a conclusão que as pessoas chegaram? Poxa, a vida espiritual que eu estou construindo ela é errada. A literatura na qual eu estou aprendendo os conceitos espirituais é uma literatura errada. Para mim, ela não presta. Eu vou queimar. Então, não foi uma decisão forçada pelo líder religioso. Foi uma decisão fruto de uma consciência transformada. Vou repetir. Não foi uma decisão forçada pelo líder religioso ou pelo líder da igreja. Não foi uma decisão forçada por Paulo, não. Foi uma decisão tomada por uma consciência transformada. Então, amados, perceba que é isso que a igreja tem que fazer. Hoje, nós aqui podemos usar o exemplo do Rio de Janeiro, por exemplo. Aqui existem muitas igrejas, mas a igreja, se você andar aqui pelo Rio de Janeiro, você vai ver igreja em cada rua aqui. Mas qual tem sido, meus amados? E aí vamos fazer uma autocrítica. Perceba que eu estou falando autocrítica. Eu estou me incluindo nessa crítica. Tá? Então, não estou criticando a igreja A, B ou C, não. Eu estou querendo fazer uma autocrítica. Estou me incluindo junto com todos aqueles que se declaram crentes aqui na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu pergunto a você, por que o Rio de Janeiro, vou usar o Rio como exemplo, mas tantas outras cidades do nosso país, do nosso mundo, estão desse jeito também. Por que o Rio de Janeiro vive uma degradação moral tão grande? Por que no Rio de Janeiro, a maior e mais importante festa é o Carnaval, que é a chamada Festa da Carne, onde há prostituição, onde as pessoas, inclusive, adoram o próprio demônio? Por que isso? Se há tantas igrejas, aí nós temos que fazer uma autocrítica. Será que o evangelho que nós estamos levando, pregando, tem realmente tocado no coração das pessoas?
Será que o evangelho que nós estamos pregando tem realmente mostrado o que é certo e o que é errado para as pessoas? Será que o evangelho que nós estamos pregando tem realmente exigido das pessoas uma transformação de vida? Porque, veja, eu estou falando do evangelho, não a minha mensagem, não é a mensagem do pastor Renato, do pastor ABC, do padre ABC, do líder religioso ABC que seja. Eu estou falando de uma mensagem que seja transformadora. Eu estou falando de uma mensagem que venha a mostrar para as pessoas aquilo que elas precisam mudar em suas vidas. É isso que o Evangelho de Cristo precisa proporcionar. Então, amados, nós temos que fazer uma autocrítica de nossa mensagem, porque o que eu vejo aqui na Bíblia é que a igreja primitiva estava transformando cidade. E não era qualquer cidade, não, era só a cidade de Éfeso. O principal interposto, um dos principais interpostos comerciais e culturais do Império Romano foi transformado, impactado, foi botado de perna para o ar por um único homem, o apóstolo Paulo, e por uma única mensagem, o Evangelho de Cristo. Então, amados, a gente precisa fazer. Será que a pregação que nós temos levado tem feito isso? Será que a gente tem falado do Evangelho de Cristo com autoridade? Ou a pessoa fala um pouquinho mais alto com a gente coloca o rabinho entre as pernas. Não, eu não vou falar mais, não. Não, o crente ele tem que ser ousado. O crente ele tem que ser como o apóstolo Paulo. Falar mesmo, tudo bem, a gente pode até apanhar. Ninguém apanhou mais que o apóstolo Paulo. Tanto é que ele falou que ninguém me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Quando ele falou isso, ele falou, eu trago no corpo as chicotadas, as pedradas, as pauladas que eu tomei por causa do Evangelho de Cristo. Será que nós estamos dispostos a fazer isso? Será que a gente está disposto a falar, ou você quer ser aquele crente limpinho, aquele crente politicamente correto? Não, eu não vou falar porque vai magoar as pessoas. Pregue o Evangelho. A verdade, meus amados, do Evangelho é a maior prova de amor que você pode dar para alguém. Você pregar a mensagem do Evangelho é a maior prova de amor que você pode dar a alguém. Se você prega o Evangelho para a pessoa, seja ela quem for, você está demonstrando o verdadeiro amor para aquela pessoa. Sabe por quê? Porque você está levando uma mensagem que pode salvar a vida dela para a eternidade. Então, amados, que nós possamos fazer essa autocrítica e que nós possamos realmente pensar sobre se de fato nós temos tido a coragem que os homens, que a igreja primitiva teve no início. Amém? Vamos continuar? Capítulo 19, a partir do verso 23, eu estou lendo a Bíblia, tá, amado? Então acompanha aí na Bíblia, porque eu estou simplesmente relatando os ensinos que estão na Bíblia, ok? Eu não estou falando nada de mim, estou falando da Bíblia. Naquele tempo, houve um grande tumulto por causa do caminho. Essa expressão do caminho era a forma que as pessoas chamavam, né, o Evangelho de Cristo. Né? Talvez porque Paulo dissesse assim, olha, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vê ao Pai senão por mim. E aí as pessoas começaram a chamar o cristianismo de o caminho. Né? Então, teve uma grande confusão. Naquele tempo, verso 23, naquele tempo houve um grande tumulto por causa do caminho, por causa do cristianismo, por causa da mensagem do Evangelho. Um ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Ártemis, ou templo a Diana, e que dava muito lucro aos artífices, reuniu-os com os trabalhadores dessa profissão e disse, senhores, vocês sabem que temos uma boa fonte de lucro nessa atividade. E estão vendo e ouvindo o que este indivíduo, Paulo, está convencendo e desviando grande número de pessoas aqui em Éfeso e em quase toda a província da Ásia. Diz ele
que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Não somente há perigo de nossa profissão perder sua reputação, mas também de o templo da grande deusa Ártemis, ou Diana, cair em descrédito, e de a própria deusa adorada em toda a província da Ásia, em todo o mundo, ser destituída de sua majestade divina. Olha só que lindo. Né? Ele estava preocupado com a deusa dele, né, gente? A deusa dele precisa de preocupação, é uma deusa muito fraquinha, né? Porque o apóstolo Paulo chega com a mensagem do evangelho e as pessoas não querem mais seguir a deusa dele. Ele está preocupado com a deusa dele? Lógico que não, né? Demétrio era ourives, devia ser alguém de destaque entre os ourives, e ele existia um sistema de obtenção de lucro naquela cidade. Existia um sistema econômico estabelecido naquela cidade. Ou seja, vendiam-se miniaturas do templo de Ártemis ou do templo a Diana, né? Existia um comércio, né, relacionado a isso. Então, vendia miniatura da imagem de Diana, vendia santinho, né? Então, tinha lá aquelas casas, né? Aquelas casas de comércio, e esse pessoal vendia e o Demétrio fabricava. Qual era a preocupação dele? Gente, está tendo muito crente nesse lugar aqui. E o crente, ele é um cara esquisito. Por quê? Porque crente não adora imagem. Crente não se ajoelha diante de deuses feitos por mãos humanas. Tem um camarada aí, apóstolo Paulo, né? Tem um indivíduo, ele fala indivíduo, né? Chamado Paulo, que está dizendo que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Mas, meus amados, quem diz isso não é o apóstolo Paulo só, não. Quem diz isso é a Bíblia toda. E eu vou dizer uma coisa para você. Desde o Velho Testamento, a Bíblia diz isso. Que deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Amém, querido? Então, isso é fácil, amém? Coisa fácil, tranquila, né? Sem dificuldade nenhuma. Né? Deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Por quê? Porque são feitos de barro, são feitos de ferro, são feitos de ouro, né? São feitos por materiais que o artífice, através de sua habilidade, dá forma ao ouro, à prata, ao gesso, à pedra, enfim, a qualquer madeira, a qualquer material que pode se tornar uma imagem. Então, meus amados, se ajoelhar diante de uma imagem é um negócio tão insano. Êxodo capítulo 20, a pastora está soprando aqui. Vê o texto de Isaías. Né? Tem Isaías também, um texto lindo de Isaías, né? Que diz assim, que Isaías, ele fala, poxa, o ourives, Demétrio era um dos ourives lá da cidade. Né? O ourives pega o material, o ourives é o quê? Um ser humano. Amém? Ele pega um material, vamos dar um exemplo aqui. Ele pega a madeira. Através da habilidade do ourives, ele vai fazer uma imagem. E aí o ser humano, igual ao ourives, vai se ajoelhar diante desta imagem. Ou o próprio ourives vai se ajoelhar diante dessa imagem. Olha só que coisa insana. O próprio ourives fez aquela imagem. Ou seja, o ourives é superior àquela imagem. Por quê? Porque ele fez a imagem. Através da sua habilidade, através da sua expertise, ele fez aquela imagem. Ao fazer aquela imagem, aí o ourives vai e diz, não, essa imagem é o meu Deus. E aí, se eu não me engano, em Isaías, ele vai dizer assim, Isaías capítulo 44. Isaías capítulo 44. E aí, do mesmo material, ele vai fazer um jarro que ele vai usar para pegar água. Do mesmo material, ele pode fazer uma colher.
que ele vai usar para comer, né? E aí, tanto o profeta quanto a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala assim: ser humano pensa. Ser humano, olha aqui, pensa. Crente, escuta, pensa. Como é que eu vou me ajoelhar diante de uma substância que é inferior a mim? Isaías 44, do 1 ao 18. Depois você lê lá. Veja que eu estou falando de Velho Testamento. Como é que você, ser humano, vai se ajoelhar diante de uma substância que é inferior a você, que é a madeira, que é a pedra, que é o gesso? Por isso que Isaías vai dizer: o Deus tem olho, mas não vê. O Deus de pedra tem olho, mas não vê. O Deus de madeira tem ouvido, mas não ouve. O Deus de ferro tem boca, mas não fala. E você, cuja substância é infinitamente superior à daquela imagem, ao do ferro, ao do gesso, você vai e se ajoelha diante disso. E a Bíblia diz que isso é insanidade. Isso é insanidade espiritual. Para com esse negócio de ter isso é um comportamento insano. Por isso que lá em Êxodo, capítulo 20, né, pastora? Lá em Êxodo, capítulo 20, ele vai dizer assim, versículo 4 e 5, não farás para ti imagem de escultura, nem coisa semelhante a qualquer outra coisa criada. Gente, a insanidade é tal que tem gente que se ajoelha diante de imagem de vaca. Tem gente que se ajoelha diante de imagem de elefante. Tem gente que se ajoelha, os egípcios se ajoelhavam diante de uma imagem de um chacal. Meus irmãos, olha só a insanidade. Mas cego pela insanidade, não, pelo lucro. Demétrio falou: olha, nós vamos perder dinheiro. Então a gente tem que fazer alguma coisa. A gente tem que tomar uma atitude. A gente tem que fazer alguma coisa. Porque esse apóstolo Paulo, esse Paulo, e essa mensagem que ele está trazendo aqui para a cidade de Éfeso, está destruindo esse sistema. Meus amados, nós temos que fazer exatamente isso. A igreja tem que começar a dar prejuízo para os sistemas que alimentam as agendas patrocinadas por Satanás. A igreja tem que ter coragem e tem que ter uma mensagem tal que tenha a capacidade de transformar o status quo de uma cidade. E a gente perdeu isso. E aí vamos fazer uma autocrítica, olhar? Não olha para os outros, não. Olha para a gente. Nós temos que olhar para cada um de nós e falar o que aconteceu com a nossa mensagem. O que aconteceu com a ação, com a influência, com o poder de influência da igreja. O que aconteceu? Porque o que eu vejo aqui é um único homem transformando a história de uma cidade. Amados, nós precisamos ter mais coragem para pregar o verdadeiro evangelho de Cristo. A igreja está perdendo sua capacidade. Tem várias igrejas, vamos usar o exemplo do Rio de Janeiro de novo aqui. Tem várias igrejas no Rio. É uma igreja em cada... várias igrejas em cada rua. Só que o Rio está cada vez pior. A degradação moral do Rio de Janeiro está cada vez pior. Né? Por quê? Porque nós não estamos tendo a amplitude, a nossa mensagem. A gente tem que rogar ao Senhor para derramar sobre a igreja o poder do Evangelho de Cristo. Nós precisamos ter homens com a coragem de Paulo, com a coragem de Pedro, com a coragem de João, para pregar o verdadeiro Evangelho de Cristo. Nós estamos perdendo isso, porque é só olhar, é só ler o capítulo 19 que você fica com vergonha da igreja de hoje.
E, meus amados, nós precisamos resgatar isso. Eu louvo a Deus pela comunidade evangélica Geração da Conquista, que é uma igreja que está procurando caminhar nessa direção, e eu profetizo essa realidade sobre a comunidade evangélica Geração da Conquista. Mas Igreja do Brasil, Igreja Evangélica do Brasil, acorda, deixa seus sistemas dogmáticos de lado e mergulhem na realidade da palavra de Deus. Voltem ao cristianismo verdadeiro, para que nós possamos transformar, ou pelo menos sacudir esse nosso país. Vamos continuar? Ao ouvirem isso, ou seja, Demétrio falou isso, nós temos que tomar uma providência, senão Diana ou Ártemis vai perder sua majestade divina. Ele vai falar isso lá no último versículo, e eu vou aqui para o versículo 28. Ele fala isso no 27, eu vou para o 28. Ao ouvirem isso, eles ficaram furiosos e começaram a gritar: grande é a Ártemis dos Efésios. Em pouco tempo, a cidade toda estava em tumulto. O povo foi às pressas para o teatro, arrastando os companheiros de viagem de Paulo, os macedônios Gaio e Aristarco. Paulo queria apresentar-se à multidão, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, dentre as autoridades da província, chegaram a mandar-lhe um recado, pedindo-lhe que não se arriscasse a ir ao teatro. A assembleia estava em confusão. Uns gritavam uma coisa, outros gritavam outra. Aquela coisa, confusão, né? Quando a pessoa não tem argumento, aí ela começa a gritar igual uma doida, né? Começa a gritar, começa a acusar, começa a falar mentira. Foi o que o Demétrio e a turma dele fez contra Paulo, né? Quando acaba o argumento, vamos para a gritaria, né? Vamos lá. Alguns da multidão julgavam que Alexandre era a causa do tumulto, quando os judeus o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio, com a intenção de fazer sua defesa diante do povo. Mas quando ficaram sabendo que ele era judeu, todos gritaram a uma só voz por cerca de 2 horas. Grande é Ártemis. 2 horas eles ficaram gritando: grande é a Ártemis dos Efésios, grande é a Ártemis dos Efésios. Cheio de argumento, né, gente? É assim mesmo, tá, gente? Quando a pessoa não tem argumento, ela começa a gritar um monte de coisa, né? Porque ela não quer ouvir, ela não quer argumentar. O escrivão da cidade acalmou a multidão e diz: Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Ártemis e da sua imagem que caiu do céu? Ou seja, uma imagem que caiu do céu. Engraçado, né? Tem um monte de igreja que diz que uma imagem caiu do céu, uma imagem apareceu no rio, uma imagem apareceu não sei aonde. É ou não é verdade? Gente, isso é antigo. Esses mitos de imagem cair do céu, imagem aparecer não sei aonde, isso é antigo. Aqui nós tínhamos um mito. Ou seja, a imagem de Diana, a imagem de Diana, caiu do céu. Você acredita mesmo nisso? Pois é. Tem gente que acredita, né? Então, vamos lá. Verso 36. Portanto, visto que esses fatos são inegáveis, olha só, o fato da imagem cair do céu é inegável. Acalmem-se e não façam nada precipitadamente. Vocês trouxeram esses homens aqui, embora eles não tenham roubado do templo, nem blasfemado contra a nossa deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos. E há procônsulos, eles que apresentem suas queixas ali. Se há mais alguma coisa que vocês desejam apresentar, isso será decidido em assembleia conforme a lei. Da maneira como está, corremos o perigo de sermos acusados de perturbar a ordem pública por causa dos acontecimentos de hoje. Neste caso, não seríamos capazes de justificar esse tumulto, visto que não há razão para tal. E tendo dito isso, encerrou-se a assembleia.
Então, graças a Deus, né? Então, Demétrio e seus asseclas, pessoal sem argumento, né? Criou um tumulto, né? Levou lá para a Assembleia de Éfeso, né? Que era um sistema jurídico, que era um sistema, né? Que era utilizado para resolver problemas, né? Nas cidades antigas do Império Romano. Só que, graças a Deus, né? Olha só, esse camarada aqui, o escrivão da cidade, a gente vê que o cara não era crente, também. Ele não acreditava em Cristo, ele acreditava que a estátua de Diana desceu do céu. É nisso que ele acreditava. Mas era uma pessoa sensata. O que ele falou? Olha, gente, olha, esse tumulto aqui, ele não tem razão de existir. Se Demétrio e os seus companheiros têm alguma coisa contra, né, os cristãos, que ele leve aos tribunais, que ele leve a situação para que seja julgada conforme a lei. Né? Sabe por quê? Olha só o que o escrivão da cidade falou. Sabe por quê? Porque esses cristãos são pessoas honestas. Eles não entraram no templo a Diana, não roubaram nenhum tesouro, não causaram tumulto nenhum. São pessoas normais que estão anunciando aí uma nova mensagem, um novo evangelho, uma nova ideia, uma nova filosofia, sei lá o que eles estão. Por quê? Porque ele não era crente, tá? Mas era uma pessoa sensata, sabia argumentar. Né? Então, são pessoas, o cristão, ele só está pregando, ele está anunciando aí. Isso aí não é contra a lei. Não é contra a lei você pregar o evangelho. Perceba que lá na cidade de Éfeso tinha um cara sensato, que não era crente. Diante desses argumentos do escrivão da cidade, o que é que aconteceu? Acabou o tumulto. Né? Cadê que Demétrio foi lá acusar Paulo? Né? Diante das autoridades, diante da lei. Né? Por quê? Porque ele podia estar fazendo falso testemunho e ele ser preso, e não Paulo. Então, amados, nós precisamos pregar a mensagem do Evangelho de Cristo, porque ao pregar a mensagem do Evangelho de Cristo, nós não estamos fazendo nada de errado. Quando você prega, né, conceitos e valores, né, anunciados na palavra de Deus, crente, creia nisso. Você não está fazendo nada de errado. A grande lição, o grande barato, né, a grande maravilha teológica que a gente vê aqui no capítulo 19 é a capacidade que uma única pessoa, o apóstolo Paulo, tem, movido de forma real pelo Espírito Santo, ela tem de transformar a realidade de uma sociedade. Amados, nós precisamos resgatar isso. Nós precisamos fazer como o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro. Nós precisamos ser pessoas capazes de levar este evangelho com autoridade e poder. Que esse capítulo 19, principalmente para você, que é igreja de Cristo, ou se considera igreja de Cristo, principalmente para você, que você possa pensar, que você possa meditar na abrangência da minha ação e da sua ação na cidade onde nós moramos. Qual tem sido a abrangência do meu trabalho enquanto servo de Cristo na cidade onde eu estou residindo? Será que eu tenho me esforçado? Será que eu tenho falado do Evangelho de Cristo para as pessoas? Será que eu tenho tido autoridade para falar do Evangelho de Cristo? Será que eu tenho tido argumentos reais para falar do Evangelho de Cristo? Porque, senão, é porque eu estou conhecendo pouco a palavra de Deus. Amado, Jesus Cristo está nos chamando a transformar a realidade do nosso país, a realidade da nossa cidade, a realidade do nosso estado, a realidade do nosso país. O Brasil precisa de Jesus.
O Brasil clama por Jesus. E os portadores desta mensagem somos nós, a Igreja de Cristo. E você que não entregou sua vida para Jesus, você que ainda não recebeu o Espírito Santo, procure uma igreja verdadeira, uma igreja que pregue a palavra do Senhor. Procure uma igreja que vá mostrar as verdades bíblicas para você e entregue. Antes de se reconciliar ao sono hoje, entregue a sua vida para Jesus, verdadeiramente. Receba o Espírito Santo para que você possa projetar para a eternidade a vida eterna. Amados, que nós possamos, que todos nós possamos ter sido abençoados com esta palavra. Eu fui muito abençoado. Toda vez que eu leio Atos capítulo 19, eu sou abençoado. Porque eu sou desafiado a ser como o apóstolo Paulo foi. A ser um homem capaz de transformar a realidade de uma cidade. Que Deus te abençoe. Que Deus esteja com você. Que você possa ser transformado por este vídeo. Que você possa compartilhar, que você possa curtir, que você possa comentar este vídeo, que isso ajuda muito o nosso canal. Né? Que você possa, vou colocar aqui embaixo, vai estar aparecendo em algum canto aqui na tela, né? O Pix para você contribuir com a igreja e o QR Code para você poder contribuir financeiramente com a igreja. Né? Saiba, os pastores da igreja, os líderes da igreja, ninguém da comunidade evangélica Geração da Conquista ou recebe nenhum tipo de provento da igreja. Todos os recursos que são arrecadados pela nossa igreja são arrecadados para abençoar os irmãos de nossa igreja. Muitos são profissionais liberais, muitos estão desempregados. Nós temos irmãos nossos que estão no hospital. A igreja tem pago acompanhantes para pessoas ficarem lá com irmãos de nossa igreja e você pode ajudar. Nós fazemos esse tipo de trabalho. O pastor não ganha dinheiro, a pastora não ganha dinheiro, ninguém. Pelo contrário, nós temos o nosso serviço, né? Eu tenho minha profissão, a pastora tem a profissão dela e trabalhamos dia e noite para não ser pesado a ninguém, como está escrito na palavra de Deus. Então, esse dinheiro, ele vai ser revertido para ajudar as pessoas que precisam. Que Deus possa abençoar você.